Amém. A paz do Senhor. Vou beber uma aguinha. Estava lá atrás com as crianças. Gente, está sendo delicioso. Segundo dia e está sendo muito gratificante já. Você, no meio do louvor, diz a eles assim: eu queria agora uma oração. Na mesma hora vem uma oração. Resposta imediata. E aí, você explicando a eles o que significa adoração. Eles estão um pouco cansadinhos hoje, né? Aí eu falei para eles: eu vou puxar a orelha do pai de vocês, que está botando vocês para dormir tarde no sábado. Aí chega aqui de manhã, a gente pede para eles ficarem de pé, eles ficam assim. Mas foi. Domingo que vem, espero que eles estejam mais dispostos. Mas eles são uma delícia. Queria pedir para vocês abrirem em Lucas 6. Lucas 6. Capítulo 6, né? Versículos 43 a 45, a gente vai ler agora, mas não fecha, não. Lucas 6, a partir do versículo 43. Amém? Diz assim: porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Vamos terminar aí por enquanto, mas não fecha, tá? Não continua lendo 46, que é surpresa. Quando a gente lê esse texto, acho que é um texto já bastante conhecido, né? Pelo fruto a gente conhece a árvore, e existe até um ditado popular que a gente sabe que existe, que a gente ouviu falar, e a gente até usa isso para os nossos filhos. Eu já ouvi bastante da minha mãe, que é: diga-me com quem andas e te direi quem és. É mais ou menos nesse sentido que a gente vai falar hoje. Não das influências da coisa ruim, porque eu só ouvia essa frase quando era uma coisa ruim. Normalmente é assim, né? Mas na Bíblia, a gente sempre ouve falar da árvore, do fruto, e a gente foca no fruto, nas ações, nas atitudes. E hoje eu queria tirar um pouco o foco do fruto como ações. Queria que a gente desse um foco maior na árvore hoje, e também que a gente pensasse no fruto como sendo uma árvore que ainda não cresceu. Legal? Então, eu sou uma árvore e também sou um fruto, ainda. O fruto, ele permanece, ele continua sendo fruto, mas ele já pode se tornar uma árvore ainda sendo fruto. Como assim, Vivian? Quando eu fui gerada, por exemplo, como criança, como um bebê, eu tive uma árvore que me gerou, fisicamente mesmo, como a minha mãe e meu pai. E aí eles me deram como fruto, tá? Esse fruto cresce e gera outros frutos. Então, no sentido físico da coisa, a gente pensa aí pai, mãe, filho. No sentido espiritual também. Eu sou um fruto que cresço, que sou gerado de alguma coisa por mim mesmo, ou porque o Senhor me apanhou, ou porque alguém foi meu pai na fé, e eu vou crescendo, buscando, me amadurecendo, e me torno uma árvore e gero outros frutos. Eu queria que a gente desse esse foco hoje, e não nas atitudes, naquelas coisas que normalmente são mais batidas e que também são importantes, mas hoje eu queria falar da influência, do que nos gera e do que nós geramos nesse sentido da palavra. A Bíblia, ela nos dá muitas indicações de referências, mas também pede que sejamos referência. Quando Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, ele está falando sobre isso. Quando Elias diz a Eliseu: o que você quer? E ele diz: eu quero ser como você, eu quero ter a unção duplamente. Ele está falando sobre isso. Quando Josué está preparado para assumir um povo, que Moisés mostra a ele que é o momento, ele está falando sobre isso. Então, eu queria que a gente hoje desse o nosso olhar, um olhar macro, para pessoas na Bíblia que foram influenciadores e outras que foram influenciadas e depois influenciaram outras pessoas, e assim vai.
Hoje a gente tem um padrão de sociedade, de referência totalmente bizarro. A gente tem um padrão na sociedade que a sociedade mostra para a gente que as referências são totalmente deturpadas diante da Bíblia. Acontece que quando a gente perde um pouco isso daqui, quando a gente começa a não buscar a referência e o padrão que Deus deseja para nós, a gente começa a se perder um pouco na referência. A gente vai esquecendo ou a gente não vai conhecendo e a sociedade vai nos mostrando qual é a referência deturpada que para a gente começa a se tornar normal. E aí eu digo de influência e influenciadores. A sociedade hoje, falando, por exemplo, de beleza, ela tem um padrão que não deixa de ser verdadeiro. A pessoa que ela coloca como padrão de beleza não é feia, não é horrorosa, é bonita. Então, é uma coisa que a sociedade coloca para todos acreditarmos naquilo. Só que Deus, na Bíblia, disse que daria o mundo a Satanás para que ele governasse. Então, nós temos que ter um filtro, não cancelarmos tudo, mas filtro de que nem tudo que a sociedade coloca para a gente nos faz bem. Não é verdadeiro. Apesar de, aos olhos carnais, a gente pensar que aquilo pode ser verdadeiro, pode fazer algum sentido, pode ter até justificativa e fundamento. Mas vamos procurar na Bíblia o que o Senhor, o nosso Pai, deseja que seja referência para nós de verdade. E isso é um tema bastante polêmico, porque as igrejas hoje têm acreditado um pouco num padrão diferente do que a Bíblia mostra, e isso tem sido um caos, na minha opinião, porque, como é igreja, aí se torna ainda mais verdadeiro do que a sociedade. Concordam? Então, hoje, na minha época de criança, nós tínhamos algo que nos tirava do alvo, que era o mundo. E hoje nós temos, na minha opinião, duas coisas que podem nos tirar do alvo. O mundo e o que a igreja deturpada tem falado. E quando eu digo igreja, não digo a igreja batista, metodista, presbiteriana, Shalom. Eu digo um povo dentro da noiva. Um povo que se levanta dentro da noiva para dizer que algumas coisas não são tão bem assim. E aí a gente se perde ainda mais, porque a gente não acredita no que a sociedade coloca, tudo bem, porque é muito óbvio. E aí depois algumas pessoas dentro da igreja de Cristo, da noiva, da escolhida por Jesus, se levantam e começam a deturpar alguns assuntos e aí se tornam verdade para a gente. A santificação que Jesus prega... Rapidinho, limpa meu óculos para mim, por favor. A santificação... Mãe de bebê, né? O óculos está sempre sujo. A santificação que Deus pede para que a gente tenha, não tem poréns. Não tem. Ele diz que sem a santificação, ninguém vai vê-lo, ninguém vai entrar no seu reino. E a santificação, ela é algo que mexe com o nosso querer. Não mexe somente na nossa mente. Ela mexe com o nosso querer. E aqui eu não estou falando de pecado no sentido do que nos move, ou de alguma coisa, de coisas físicas, dos olhares. Não é isso. Eu digo do coração ligado no querer de Deus. Então, aqui na Bíblia, ele continua, no texto, depois a gente vai ler, mostrando que o homem que ouve e pratica a palavra, ele é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas o homem que ouve e não pratica a palavra, ele é um homem semelhante a quem construiu sobre a areia, que vindo uma tempestade, vindo ventos impetuosos, batem nessa casa e ela cai. E o que edificou sobre a rocha, diferente. O vento vem, a enchente vem, o maremoto vem e a casa permanece. E aí eu queria que a gente pensasse nisso como estando dentro da noiva de Cristo com bases na rocha. Porque dentro da noiva de Cristo também existe pessoas que têm edificado a sua casa sobre a areia, infelizmente. E é isso que Deus quer nos mostrar, que qualquer vento impetuoso que vier sobre nós,
se nós estivermos edificados sobre a rocha, permanecendo na palavra, entendendo o que é verdadeira santificação, entendendo que não é o que a sociedade diz ou que alguns da igreja dizem, mas o que está na Bíblia. Qualquer coisa que vier sobre nós não vai nos fazer cair, não vai nos fazer esmorecer, não vai nos fazer perder a fé, não vai nos deixar desanimados. O que a gente mais tem visto hoje dentro da Igreja de Cristo, como um todo, são pessoas desanimadas por decepções pessoais. Pessoas que olharam para o lado e fraquejaram. E aí eu tenho uma explicação, não só bíblica, que é essa que eu acabei de falar, mas por experiência. Você vai ver, a maioria das vezes, as pessoas não estavam focadas na verdade, não estavam alicerçadas em Jesus, na rocha. Existe um vídeo que a gente assistiu, um documentário desses que a gente tem assistido, eu acho que algumas pessoas até já viram também, que um pregador chamado Todd White, que é bastante avivalista, ele é evangelista, sai pelo mundo inteiro pregando. Tem uma hora que ele está em Roma, numa passeata jovem, uma passeata contra a política do país, e ele vai para cima dos jovens e falando, gente, Jesus ia querer essas pessoas, porque eles são agoniados com a injustiça. Se isso fosse para o reino de Deus, ia ser perfeito. E ele no vídeo vai falando, não, vou atrás do líder desse negócio, eu preciso falar de Jesus para ele, porque esse cara vai mover muitas pessoas dentro da igreja para quererem. Olha a visão do cara, ele não olha aquilo como pessoas revoltadas que não prestam. Ele olha, eles estão fazendo só com o reino diferente do que deveria ser. Mas o que está dentro deles é legítimo, é um fogo contra a injustiça. E aí ele vai até o cara. Só que no meio do caminho, ele encontra uma menina que diz, você é cristão? Ele diz, sou. Aí ela, eu também já fui. Ele falou, por que você não é mais? E ela diz, porque os pastores aqui na nossa região são muito interesseiros e muito políticos. E eu não acredito que Jesus pregue isso. Aí ele disse, você conheceu Jesus de verdade? Porque se você tivesse andado com ele, você pensaria isso hoje? Não, não pensaria. Então você deixou que o homem te apresentasse Jesus. Você não deixou que Jesus se apresentasse para você de verdade, como ele deseja se apresentar. Você deixou que homens te mostrassem quem Jesus era. Então, quando esse homem falhou, você não estava com foco no Jesus, você estava com foco no homem. E isso é perfeito, porque isso significa o exemplo prático de edificar a casa sobre a rocha e não sobre a areia. Porque vindo ventos impetuosos, que são decepções, erros ou falhas que acontecem mesmo, a nossa casa permanece na rocha e não nos ventos. A gente tem que negar Satanás dentro da igreja. Cada dia mais a gente tem visto que Satanás tem usado mesmo oportunidades, porque ele já viu, a gente já tirou o foco da sociedade, a gente já sabe que o que vem do mundo não presta. E aí ele vai entrando sorrateiramente, dando opiniões no nosso ouvido e mostrando pessoas que dão fruto, que até dão fruto, e a gente justifica nisso. Vamos voltar no exemplo que eu dei da beleza? É bonito ou não é? Faz sentido ou não faz? Então é verdade. Não, não é verdade. Verdade está aqui. A gente tem que voltar para Jesus, olhar o que ele disse para a gente ser. Quando a igreja, no seu ápice de avivamento, que aconteceu alguns anos atrás, começou a deixar a vaidade, a soberba, a autossuficiência entrar, e outros que estavam não recusaram isso, não tiveram coragem de negar, de confrontar, de dizer, aqui não. Nesse lugar, aqui não. Aquilo foi crescendo, crescendo, porque árvores geram frutos. E todos somos árvores. E eu queria trazer para o texto de que Jesus diz que eu sou a videira verdadeira, João 15, se você quiser abrir comigo. Em João 15 diz, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Toda vara que em mim não dá fruto,
atira e limpa. Toda aquela que dá fruto... Não, desculpa. Toda vara que em mim não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então, a que não dá fruto, ele tira. E a que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E o colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Olha, aqui nesse texto, a gente consegue ver, e eu não queria que vocês pensassem no, quando tira aqui da nossa igreja. Então, quem saiu, não é isso que eu estou falando, vamos mais profundo. Eu estou falando de joio e trigo. No meio da noiva, existe joio, para existir trigo. Só que a gente não pode olhar para o joio e se tornar um joio. A gente olha para o joio para saber o que não é para ser feito e continuar sendo trigo. Isso eu aprendi com meu pai e minha mãe. Eu olho para o lado e vejo alguém falhando, eu preciso ajudá-lo, como irmão. Mas quem tira, quem limpa, quem faz a colheita, não somos nós. Mas nós precisamos fazer a nossa parte na palavra. Então, vamos agora trazer para o mundo real, vou dizer assim. Porque às vezes a gente diz, o anjo da igreja é o Senhor. Tá bom, o anjo da igreja é o Senhor, mas alguém precisa liderar o povo. Não, mas é o Senhor que lidera o povo. Tá, mas através de alguém. Então, a pessoa que Deus escolheu para governar as igrejas, e agora eu me refiro sim às igrejas locais, são os pastores. Nós, como membros da igreja, precisamos nos colocar diante de Deus em intercessão pelo nosso líder, para que ele não se perca, para que ele não deixe de ouvir a voz do Senhor dizendo, isso não, isso tudo bem, isso eu amo, isso eu odeio. Quando a gente tem alguém que lidera a gente, e aí na escola, em casa, no trabalho, que a gente sabe para onde a pessoa está indo, que a gente acredita nela, que a gente sabe que a pessoa é capaz e que ouve a voz do maior, existe um projeto maior, e aí eu estou falando agora no mundo espiritual, de Deus, nos dá segurança. Quando a gente atinge, e o tempo todo fica, está errado, vai ruim, não deu certo, errou, a gente se perde junto. Nesse mesmo texto, desculpa, não é nesse não, depois eu volto nele. No texto que os discípulos e os fariseus estão juntos e os fariseus começam a dizer, seus discípulos não lavaram as mãos para comer, Jesus? E aí Jesus diz, verdade, mas vocês também dizem que se não honrar pai e mãe, no mandamento que vocês têm, que Deus deu, se vocês não honrarem pai e mãe, vocês serão mortos, certo? E vocês botaram um adendo nesse mandamento, dizendo, não, mas se eu disser que é oferta ao Senhor, então não tem problema se eu maldisser meu pai e minha mãe. Então Jesus diz a eles, vocês estão mudando o mandamento. Quem são vocês para falar deles? Eles realmente não lavaram a mão, mas o que eles fizeram não ataca o princípio maior do que é lavar as mãos. Qual é o princípio maior do que lavar as mãos para comer? Contaminar o que está dentro. Porque o que vem de sujeira da sua mão, você expurga, você coloca para fora do seu aparelho digestivo normalmente. Mas o que contamina o homem não é o que a gente come, mas o que sai. Ou seja, o meu coração está cheio, a gente leu, de abundância de quê? De maldade ou de bondade? Agora, vocês fizeram um adendo a um mandamento que fere aos princípios do Pai.
vocês não estão honrando o pai de vocês. Vocês criaram uma nova regra. Vocês criaram uma regra que diz que é legal porque faz bem para vocês. E aí eu quero dizer aqui, é isso que eu estou falando sobre a verdadeira santificação. Muitas vezes a gente se apega a coisinhas que não interferem no caráter de Deus para nós, não interferem na essência do Espírito. E a gente deixa para lá outras coisas que fazem a gente morrer, que abatem o nosso espírito. E Jesus está dizendo, vocês estão preocupados com um erro físico, enquanto eu estou preocupado com um erro interior, o que atinge a mim, que é o Espírito que está em vós. Esse texto está em Mateus 15, de 13 a 14. Anota para você ler depois, mas o mais legal desse texto é quando ele dá uma solução. Os discípulos vêm e falam, Jesus, está todo mundo escandalizado pelo que você falou. Você disse para eles que eles também estão errados. Eles são os escribas, os fariseus, eles são pessoas da lei. E aí Jesus diz no versículo 14, deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. O que eu quero dizer com isso? Dentro da igreja de Cristo, obviamente, vão ter condutores cegos, mas a gente precisa falar, não, você é um condutor cego, você vai deixar outro cego cair na cova junto com você. E então eu preciso tentar salvar essa pessoa. Jesus fez isso. Eu vou tentar salvar vocês, tá? Vocês estão fazendo isso, estão se importando com isso. Eu estou dizendo que o importante é o interior, não o exterior. Vocês mudaram um mandamento meu. Esse foi o momento de confronto e de exortação ao povo ali. Mas eles relutaram, eles queriam ter a razão. Então Jesus disse, deixe-os. São condutores cegos. E um cego não pode guiar outro cego. A igreja, ela precisa ser sustentada por Deus, óbvio, mas principalmente ela precisa ser sustentada por nós. E eu e você temos um papel diante de Deus de intercessão pelo pastor, pela pastora, por aqueles que Deus colocou para nos guiar. Mas eu tenho visto algumas coisinhas que não fazem sentido. Isso agride o coração do Pai? Não. Então, o importante não é isso. O importante é o que agride o coração do Pai. Não, eu estou vendo alguma coisa que agride o coração do Pai. Vem, chama. Não deixe o condutor ser cego. Não seja um cego. Quando eu sou uma árvore e me preocupo com o que eu vou gerar, eu preciso me santificar, eu preciso o tempo todo me analisar. E essa palavra é muito mais para autoanálise do que para análise do outro. Porque assim a gente vai caminhar. Se eu ficar sempre analisando o outro, será que alguém vai me analisar? Porque às vezes eu posso analisar você, e ela pode analisar a mim. E ninguém vai analisar ela. Então, se eu me autoanalisar, com certeza eu estarei sendo analisado e vocês também. Todos serão analisados. Da melhor forma, porque a autoanálise é muito melhor do que a análise do que não conhece o nosso íntimo. Se aqueles que são chamados para somar começarem a subtrair ou dividir, a gente é entendido como não frutífero, porque o que frutifica, ele gera mais, somando ou multiplicando. A 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1, mas ele frutifica. Agora, se existem frutos que eu olho para o lado e vejo uma laranja podre e digo, eu não quero mais ser dessa árvore, pulo fora, eu deixei a árvore continuar podre, eu não salvei a árvore. O que eu tenho que fazer é, laranjinha, não seja podre mais, fique como eu, bem bonitinha. E aí a laranja vai começando a se transformar. Se ela não quiser ser transformada, a videira é o agricultor, o pai é o agricultor. Ele vai fazer, ele vai podar, ele vai limpar. O que a gente precisa fazer é esse exercício de olhar e falar, eu estou na videira verdadeira, eu não estou na videira falsa. Quando Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, é porque provavelmente existe a videira falsa. E eu não quero aqui inventar coisas bíblicas, mas
Eu sou a videira verdadeira. Então, tem outras videiras, mas eu sou a videira verdadeira. Porque videira é uma árvore que gera frutos. E Satanás pode ser uma árvore que gere frutos. Amém ou não? Só que frutos malignos, podres, que não somam, que invadem terrenos, que sujam. Mas a videira verdadeira é Jesus. Então, a gente tem que atentar, e a autoanálise é essa hoje, se eu estou na videira verdadeira, e a videira não é a igreja Shalom, a videira é Jesus. Eu tenho sido um ramo da videira verdadeira? Eu tenho deixado a santificação fluir sobre o meu corpo? Eu tenho deixado o Pai me lavrar? Alguns podem ouvir a voz de Deus, outros podem ouvir a voz do irmão. Vamos entender sempre a manifestação do amor e do cuidado como algo que quer nos salvar e não que quer passar a mão sobre o nosso erro. A gente já está cansado de repetir isso daqui, mas Pedro tinha um discurso só também, e Paulo também. Então, o discurso hoje, para o tempo de hoje, eu acredito que seja: vamos focar no que é real, no que é justo, real no sentido de reino, no que é celestial. A gente não pode deixar os frutos que estão em volta, podres, afastarem a gente da videira verdadeira. A gente tem que tentar salvá-los, mas se eles não quiserem, deixe-os. São cegos. Jesus vai tratar deles. Eu estava num congresso agora em Curitiba e um dos pregadores teve uma hora que ele falou uma frase que eu anotei. Eu falei, gente, eu nem precisava ter anotado, porque ficou no meu coração aquilo. Quando Paulo tinha um discurso pesado para o povo falou assim, esse homem tem um discurso pesado. Ninguém vai aguentar ouvir isso. Porque era um discurso de santificação, de buscar o que Deus queria, além das nossas orações, enfim, da nossa religião. E aí Paulo cansa um pouco disso. E durante um tempo, ele pega aqueles que querem. Porque ele está cansado, ele está desanimado, aquilo está matando ele. Ele é homem. E ele pega os que querem e fala assim, o foco é esse, vamos. Então vamos. Só que ele passa a fazer uma oração diferente. Ele diz, Senhor, eu não quero eu fazer justiça com essas pessoas. Eu não quero eu ter que mostrar a eles o que é que vai acontecer, ou para onde eles estão caminhando. Porque será um homem falando, eles não vão entender que é Deus. Eles estão cegos. Então eu entrego eles nas tuas mãos. E o Senhor faça da sua forma, com a sua sabedoria, mas salve essas pessoas. Eu tenho trabalhado e eu vou continuar esse ano inteiro trabalhando em Deus me mostrar pessoas com eu sentindo o coração dele. Eu olhar para você e quando eu olhar para você, eu olhar como Deus te olha. Sentir o que Deus sente por você, porque isso vai facilitar muito a caminhada da gente como cristão. Quando eu olhar para você com as suas qualidades e com os seus defeitos, eu quero saber como Deus te vê. E Deus já tem me mostrado, assim, sutilmente, algumas pessoas pelas quais eu preciso interceder, porque eu já consegui começar a ver ela como Deus vê. Não estou dizendo que eu sou Deus a partir de agora, estou dizendo, Deus está me dando essa sensibilidade, porque eu pedi. Eu falei, Deus, eu preciso, porque humanamente falando, eu não estou conseguindo. A gente tem vontade de fazer justiça com as nossas próprias mãos, não no sentido da punição, mas de tentar alertar a pessoa de algo. Só que isso é ruim, porque nós também temos erros. Nós também fazemos coisas que não devem agradar às pessoas. Então eu falo, Senhor, me mostra como o Senhor vê e faz o que eu preciso que essas pessoas, eu quero que essas pessoas caminhem junto, que elas vejam o que o Senhor está falando. Porque a nossa intenção sempre é de salvar. Nossa intenção sempre é de levantar a pessoa. Mas, às vezes, a gente erra na forma ou no que a gente vai apontar. Mas, se o Senhor ministra isso dentro do nosso coração, a gente vai acertar. Agora, para pensar comigo sobre o que ouve e pratica e sobre o que ouve e não pratica. Todos ouvem.
Nesse exemplo, todos ouvem. Só que um pratica e o outro não pratica. O que pratica é semelhante ao que está com a casa sobre a rocha. E o que não pratica, ouviu? Ouviu, mas ele deixou. Eu quero ser cego mesmo. Eu não quero. Ele vai ser tratado pelo pai. E eu não quero falar que o pai é o pai que vai castigar você. Cuidado, boquinha, com o que fala. Porque o Salvador está olhando para você, que é assustador isso. Amedrontador. E Deus é um Deus de amor. Ele só precisa que a gente entenda. Só que quanto mais a gente não quer, mais na parede a gente vai sendo imprensado. E aí uma hora vai doer. Só que aí quando dói, a gente fala, Deus é um Deus que dói. Só que ele foi com amor, com amor, com amor, uma hora ele teve que apertar. Porque a ideia, o que está no coração dele, o que move ele, é salvar. Eles estavam preocupados, os fariseus, nessa passagem, com a regra literal, por si só. Eles não alcançaram o que estava por trás disso. Jesus virou e disse, tudo bem, eles erraram sim. Porque ele fala, vós também. Então, ele concordou, tá, eles erraram sim. Mas vocês também estão mudando coisas que ferem ao meu Pai. O que eles fazem não está ferindo, porque só está trazendo sujeira para o corpo deles, mas eles expelem essas sujeiras. O que contamina vocês, humanos, não é o que vocês vão comer. O que contamina vocês é o que vocês sentem. É o que move o coração de vocês, porque a boca fala o que o coração está cheio. Então, o que vocês dizem é pior do que o que vocês ingerem. Dureza ouvir isso. Principalmente de quem? Mas Deus quer alcançar o nosso coração, lógico. Na minha aula eu tenho falado isso. Gente, a gente tem muitas frases, né? Bonitas, assim, de efeito, que a gente joga e a gente já é crente quando a gente joga aquela frase. Deus quer alcançar o nosso coração. Vamos mais profundo? Quando a Bíblia fala, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Não é assim, se eu obedecer, Deus vai me dar uma viagem para onde eu sonho. Não é isso. Se eu fizer a vontade do meu Pai, embora às vezes a gente consiga essas coisas, né? Mas se eu fizer a vontade do meu Pai, Ele vai me dar a minha casa própria. Isso são mimos do Senhor, que eu chamo. Você vai ter, sim. Deus é Pai, Ele vai te dar. Mas o mais importante do deleitar-se no Senhor e ser satisfeito é entender que Ele é pastor. É entender que Ele nos leva para o melhor pasto. É entender que mesmo no vale da sombra da morte, a gente não precisa temer. Então, nele eu sou satisfeito. Eu não tenho mal sobre mim. Lá na África, o evangelismo é muito complicado. Não só pela pobreza, mas pela feitiçaria. Então, os pastores vão para lá, os missionários, eles começam a pregar aqui, como eu estou pregando, e normalmente não é numa casinha bonita, fechada e com ar-condicionado. São portas abertas, pessoas passando, entrando, olhando, e tem feiticeiros que vêm para a porta da igreja e começam a maldizer quem está falando, e jogar praga mesmo, falar maldições. A gente está preparado para isso? Porque hoje a gente vive num lugar confortável demais. A gente vive num lugar que a gente sai domingo de manhã, a gente vai ali na padaria tomar um café, e as pessoas veem a gente entrando na igreja, ninguém vem com arma na nossa cabeça. Então, está muito fácil, de verdade. Vamos parar para pensar nisso. Está muito fácil, e ainda assim não é agradável. Não estou dizendo que todos nós estamos desagradando, estou falando da noiva de Cristo. Ainda assim não é agradável. Deus quer mais. Então, Deus é esse ódio todo que prende a gente na parede. Coitado dessas pessoas que estão lá e precisam receber essas pragas rogadas e armas na cabeça e até morrerem. Quem é esse Deus que não salva essas pessoas? Muitas pessoas perguntam isso. E a nossa resposta é: o Senhor olha para o meu coração. Essas pessoas não estão... A gente conheceu aqui uma menina domingo passado que está indo para o Quênia.
E ela disse, eu não sei quando eu volto. Eu vou para lá. Gente, lá tem isso. Se você disser que é crente, você pode morrer. E ela vai para fazer missões. Uma menina jovem, solteira, sem filhos. Aí alguns dizem, que desperdício. Não vai ter filhos, não vai saber o que é ser mãe, não vai casar. E um monte de gente falando, ai Jesus, não volta não que eu quero casar ainda. Não volta não que eu quero ter filho. Não volta não que eu quero ser avô. O coração está onde? É isso que eu falo de não estar agradando. Aí eu acho que a gente tem que pensar sempre mais. A gente está vivendo o final dos tempos. Deus está com urgência para muita coisa. E Ele está levantando um povo novo. Novo. Uns jovens de 16 anos, cheios do Espírito Santo, pensando na obra e não nos namoricos. Não estou dizendo que ninguém pode namorar, não. Estou falando assim, o coração está ardendo por outra coisa. Lógico que vai namorar, lógico que vai casar, lógico que vai ter filhos, mas o coração não arde por isso. O coração está focado no Maranata, o coração está focado na santidade, o coração está focado em outras coisas. E se vier, vem comigo. Você está no reino? Então vem comigo. Essa é minha esposa, gente. Eu estava orando por ela chegou. Mas eu estou aqui, focado no que eu preciso. Gente, aí você pode me devolver a pergunta que muitos devem fazer para vocês também, e eu já ouvi algumas vezes, mas você não era assim com 16 anos, por isso que eu estou dizendo, seja assim, porque eu perdi tempo. Poderia ser mais do que eu sou hoje. Você poderia ser mais do que você é hoje. E olha que eu vivi num momento de avivamento bom da igreja, e olha que eu tive pais que ficavam em cima de mim o tempo todo, mas tem horas que você precisa decidir. Vai para o seu quarto ler a Bíblia. É hora da leitura, devocional. O que você leu hoje? Eu li Jó, muito legal Jó, pai. Jó é uma pessoa que perdeu tudo e mesmo assim exaltou Deus. Você sabe a história, você leu nada. E o seu pai pensa que você leu. Só que o que está no coração, isso é você que vai decidir. Entende? Ele fala, você diz que faz, mas no coração está ardendo por outra coisa. Eu estou aqui, na época não tinha WhatsApp, ainda bem, porque eu sei lá onde eu estaria se eu tivesse aquilo na minha época. Ai, meu Deus. Marcos 4, de 10 a 20, para a gente terminar. Eu quero ler o texto todo, eu queria que todo mundo abrisse, nesse sentido que a gente está pregando aqui. 4, de 10 a 20. São 10 versículos, eu vou ler rápido, queria que vocês acompanhassem comigo. Quem não abriu, pode acompanhar aqui no telão mesmo. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E disse-lhes, a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes, não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto no caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo eles ao ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada do coração deles. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados desse mundo e os enganos das riquezas e ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto a 1, a 30, outro a 60 e outro a 100 por 1. Tem a ver ou não tem a ver com o que a gente está falando? São os que ouvem, quatro grupos. Os que ouvem à beira do caminho, mas logo vem Satanás e arranca a palavra dele. Eu assemelho essas pessoas, aquelas que estão aqui, Jesus é muito bom, a igreja, fui lá, recebi um renovo, que palavra. Aí sai ali na esquina,
vem um carro e dá uma fechada e o cara já xinga um palavrão, já está fora de si, o domínio próprio foi por água abaixo, e ele também não quer mais saber de nada, que Deus é esse, que eu acabei de sair da igreja, o cara me deu um banho de esgoto aqui. Esse é o primeiro grupo. Segundo grupo são os que estão entre os espinhos. Recebem a palavra, estão num lugar um pouco mais fechadinho. Assim, a palavra hoje foi do confronto, hein? E doeu, mas eu vou tentar. Receberam. E aí os espinhos começaram a abafar aquela palavra. Durante a semana aquilo fica martelando, você não é capaz, você não vai conseguir nunca. Esse espinho que você tem, isso é de nascença, você nunca mudou. E vai abafando, 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 e ele perde aquilo. Aí o terceiro grupo, os pedregulhos, mesma coisa. Começa a machucar demais, começa a ter coisas do lado que envolvem aquela pessoa de um jeito que vai matando a semente que foi plantada e a palavra vai embora. E tem o grupo dos que ouvem e recebem. Recebeu de verdade. Plantei, guardei, vou regar. Amanhã eu vou regar. Se não chover essa semana, eu vou regar. Se chover, eu vou dar glória a Deus porque choveu na minha terra, porque vai germinar minha semente. Figura de linguagem aqui, mas a gente entende. Se eu recebi a palavra, eu vim à igreja, recebi uma palavra. E aí as pessoas dizem, não, Deus está em qualquer lugar. Com certeza, ninguém está vindo aqui para receber Deus só. Deus está dentro da gente. Só que o meu servir em comunidade ajuda o meu irmão. Se não tivesse ninguém aqui hoje, quem estaria aqui estaria mais desanimado. Igreja vazia, ninguém deu um testemunho, o pastor já está cansado de pregar, só ele que prega. Está ruim. Agora, quando todos nós viemos, quando todos nós comparecemos com força, com júbilo no louvor, a igreja pega fogo. E isso não é assim, Deus só está quando tem mais gente. Não, mas ele diz que quando 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, ele estaria. Ele não está falando ali da presença de Deus interior. Ele está dizendo o seguinte, eu tenho prazer quando 2 pessoas ou mais se reúnem, porque são 2 tiros, são 2 recebendo, é comunhão. É esse o sentido. Porque ele também diz, quando você vai para dentro do seu quarto e ora lá no seu íntimo, eu recebo, eu me agrado daquilo. Ele não está falando de onipresença, ele está falando de serviço em comunidade. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, que ela está sem igreja, ela está morrendo. Eu não tenho igreja, está morrendo, pedindo socorro. E eu falei, vai para uma igreja, procura, porque não só a palavra, a fé vem pelo ouvir a palavra. Se você não ouve a palavra, mas eu posso ouvir pela internet, tudo bem, a sua fé pode continuar, mas você não compartilha dela, você não serve. Você não testemunha, você não ouve mais testemunhos do que aquela palavra diz. Porque você ouvindo a palavra sozinho, você também pode começar a falar assim, será? Nunca vi ninguém ser curado de tumor, duvido. Se você está servindo aqui e vem uma pessoa e diz, eu sou estéril e estou gerando um filho. Você diz, esse Deus existe, esse Deus é poderoso. Eu sou cega e fui curada nessa noite. Eu estava mancando e fui curado. Eu sofria de depressão e hoje eu estou livre. Eu queria ser batizado com o Espírito Santo, sempre achei que eu não fosse capaz de ser e hoje eu estou aqui para dizer que eu fui. Todas essas coisas geram vida em nós. E é para isso que a igreja tem servido. Mas eu sonho com uma igreja mais do que isso. Eu sonho com uma igreja que vai começar a deixar de querer crescer. Não no sentido de número, tá? Estou falando de interior. Olha, eu preciso agora chamar outras pessoas. Aí eu estou na minha casa orando, na minha tarde de domingo, e Deus me mostra assim, vai aparecer uma mulher hoje de blusa laranja lá. Essa mulher vai tentar se matar essa noite. É a última vez que ela vai receber a palavra, e se ninguém falar com ela, ela vai se matar. Você está lá na intercessão. Aí alguém vem e fala assim para você nesse dia, aqui um churrasquinho lá em casa hoje. Aí você fala, não, Deus me mostrou uma mulher que vai se matar hoje. Eu preciso ir lá, eu tenho que confrontar. E aí você vai pegar o telefone e vai dizer assim, vai aparecer uma mulher de laranja hoje querendo se matar, que eu tenho um churrasquinho para ir. Onde está o seu coração? É disso que eu acho que a gente fala. É errado? É pecado? Não tem questão de ser pecado.
A questão aqui é, você está movendo o coração do Pai? O Pai está te entregando uma vida. Ele está dizendo assim, eu preciso que você hoje interceda por essa pessoa. Você vai perder essa bênção. Ah, mas Deus não tem falado comigo, por isso que eu tenho ido no churrasquinho. Mas você tem se entregue de tarde para Deus falar com você? Gente, Deus tem palavra de conhecimento para todo mundo aqui. Todos nós somos vasos, instrumentos vivos nas mãos do oleiro. Se você se ajoelhar essa tarde hoje, durante o tempo que você tiver, eu costumo dizer isso, não cumpra uma tabela. É o tempo que você tem. Qual é o tempo que você tem? O melhor. Porque hoje eu sou mãe de 2, de uma espoletinha. Então, o meu tempo de oração é reduzido. E Deus não está triste comigo porque agora Ele me deu filhos e eu tenho que cuidar deles. Deus está triste comigo se Ele me deu filhos e eu agora só quero saber de orar e fico reclamando que meu filho não deixa eu orar. Agora, qual é o tempo que eu tenho? O tempo que eu tenho é quando a pessoa dorme e eu vou para o Facebook, para o WhatsApp, ou fico olhando as fotos do não sei quem que fez um negócio que estava muito legal. Esse é o tempo. Vai orar e fala, Senhor, tira da minha mente todo o prazer terreno. Eu quero receber aqui uma palavra de conhecimento. Salva alguém através de mim. Lógico que é Jesus que salva, mas eu digo salvar no sentido de você interferir. Me mostra uma pessoa hoje que precisa de oração. E aí você vem para cá. Aí você chega aqui no culto, já no espírito. O culto não começou ainda, porque você está no espírito, você já chegou ansioso, você já chegou faltando 15 minutos. Aí você já está ali falando, Senhor, vai que essa pessoa chega antes do culto, né? Então você está lá. Aí você vem e está no meio do louvor, você está louvando e fala, Senhor, vai me enchendo, vai abrindo os meus olhos e começa a olhar para trás e procurar a pessoa. E a nossa igreja é livre para isso, de você sair do seu lugar e procurar quem você quer orar. Glória a Deus por isso, porque eu já fui a muitas igrejas que você não pode se mover do seu lugar. E eu não estou falando aqui de irreverência, tá? Sair andando procurando alguém. Estou dizendo assim, Deus já te mostrou. Porque Deus, quando mostra, Ele mostra mesmo. Ele mostra assim, última fileira, terceira pessoa da direita para a esquerda. Ele mostra assim. E você já vai certo, você não fica zanzando. Aí você está aqui no meio do louvor, você não está prostrado, cansado, perguntando por que essa menina não para de cantar 3 vezes a mesma frase. Quando a gente está no espírito, a gente está assim, canta mais, que Deus ainda não me mostrou a pessoa. Vamos louvando, incendeia essa igreja. Espírito, vem aqui. Faz a tua obra, vai salvando vidas. E a pessoa está aqui sendo movida, porque o ministério de louvor é um ministério ungido, que ora, e a gente está aqui, Senhor, vai fazer. Deus está movendo aqui em quem está na liderança, no ministério todo. Mais uma. Deus, não sei o que está acontecendo, mas Deus está movendo em alguém. E a gente está aqui repetindo. E tem gente ligada e tem gente assim, gente, mas não vai acabar essa música? 5 minutos a mesma música? Aí depois a gente fala assim, Deus manda aqui, eu quero que faça um silêncio e só fique o baixo fazendo um som. Quero um som grave, um som de confronto, um som de intensidade. Aí o baixo começa. Dum, 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 dum. A bateria começa a rufar. Isso faz sentido. Não é uma coisa apoteótica para você ser movido na sua alma só. Senão o céu não teria som. E aí, quando começa, Deus fala assim, Fábio, vai lá atrás. Tem uma pessoa que vai tentar se matar, você foi a pessoa que Deus mostrou a mulher de laranja, exemplo. Aí você vai lá atrás e fala assim, Deus manda eu te dizer que hoje não é o seu último dia. Ele tem para fazer na sua vida. Eu hoje à tarde vi uma pessoa de laranja entrando nessa igreja e você é essa pessoa. Em nome de Jesus, sai dessa pessoa da depressão. Não tem lugar nessa vida. E você começa a interceder. E o louvor não pode parar. A gente está aqui, aleluia. E vamos todos chamar a presença do Senhor. E a igreja toda vai junto por causa de uma pessoa. E a gente tem que glorificar, aleluia. O Senhor falou com o Fábio. Senhor, continua mostrando pessoas. E aí essa pessoa de laranja vem à frente, aceita Jesus. E a igreja bate palma. E depois na cantina a gente vai, rodeia essa pessoa e diz, olha, você é muito bem-vinda aqui. Venha participar dos nossos cultos. Isso é igreja. É essa engrenagem que tem que rodar. Só que quando a gente pensa no nosso, a gente pensa, eu tenho que comer uma pizza depois. Se ficar tarde, não vai dar. E a minha mãe está me esperando porque eu prometi para ela que eu ia encontrar com ela no buzinho. Aí começa um rodeio de relógio
E aí quem está no espírito precisa de mais e as coisas são travadas. Gente, nós somos humanos. Tem gente que consegue romper com o espiritual fácil. Eu não consigo. Já estou falando aqui, eu demorei para pregar na engrenagem. Então, assim, a música vai começando e eu vou me colocando aos pés do Senhor e aquilo vai me incendiando e eu vou. Tem gente que já chega no fogo. Se tiver música, amém. Se não tiver, também amém. Ele já está total lá, ligadão. Legal, cada um é de um jeito. Meu pai sempre deu esse exemplo. Como é que você grita gol do seu time? Um grita gol, o outro sai beijando a torcida inteira, o outro quer virar cambalhota para baixo. Cada um é de um jeito para receber, né? Boas notícias. Estou grávida, amor. O marido desmaia na cama. Ou estou grávida, amor. O marido, vamos comemorar. O outro marido já começa a entrar em pânico. Então, cada um é de um jeito. O meu adorou todas as vezes. Ainda quer mais um. Deus me livre. Senhor, me dê misericórdia. Irmãos, eu queria convidar vocês a ficar de pé. Eu quero orar nesse sentido, para Deus mover no nosso coração o entendimento. Eu acho que isso é o principal. Se a gente entender o que Deus quer da gente aqui nesse lugar, o que Deus quer da gente lá na nossa casa, no nosso interior, a aproximação que Ele quer ter com a gente, para Ele revelar coisas, para a gente salvar almas, para a igreja ser além do que tem sido, a gente vai alcançar. E olha, eu não quero falar sobre vaidades aqui, não, mas Deus tem um projeto muito grande no coração do nosso pastor para esse bairro. E se a gente não se mover, a gente vai ficar aqui parado. Porque o projeto não está no coração dele, está no coração de Deus. E aí sabe o que vai acontecer? Deus vai levantar outro povo. Porque Ele tem urgência. A urgência do céu está clamando. E se a gente falar assim, passa de mim esse cálice, Ele vai passar. Porque o propósito dele é maior do que nós. Não tem a ver com a gente, tem a ver com Ele. Então, assim, está passando o fluxograma. Eu estou encaixada nele? Estou, então eu faço parte disso. Não estou, eu estou vendo a onda passar. Eu estou assistindo um filme. Mas eu quero fazer parte desse elenco. Vamos fazer esse propósito nessa manhã? Queria que você desse a mão para quem está do seu lado e a gente, como igreja, orar nesse sentido de batalha, de ajudar uns aos outros, de salvar pessoas que precisam. Que você aceite essa palavra como uma palavra de confronto, no amor. Sabe, se doeu dentro de você, fala, Senhor, abençoa a vida dessa irmã. Eu acredito que o Senhor falou com ela, mas ela falou de um jeito estranho comigo. E Deus vai completar a obra na sua vida, eu creio. O Espírito Santo vai falar o resto. Mas se você aceitar essa palavra do Senhor, eu acho que Ele vai fazer maravilhas na nossa vida. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós como igreja aqui nessa manhã nos colocamos na Tua mão. Nós queremos um coração incendiado pelo Teu Espírito, mas nós queremos e sabemos que não depende só do Senhor. Depende de nós, de buscar, de nos colocar no lugar, de abrir mão dos nossos prazeres e nos colocar debaixo da Tua graça, de abrir mão do pecado, de abrir mão do nosso tempo, de focar onde a Tua palavra diz que a gente precisa focar, de dar tempo a quem precisa de tempo. Senhor, nos ajuda, Pai, a organizar os nossos serviços, a organizar as nossas ideias, porque a gente quer ser árvore frutífera, a gente quer dar frutos e esses frutos deem outros frutos. A gente quer, Senhor, ser árvore que dá fruto e que o fruto permanece. Porque acreditamos que estamos ligados na videira verdadeira. E ninguém pode arrancar a gente senão o Pai. E não queremos ser arrancados, Senhor. Queremos fazer parte dessa árvore frutífera. Deus, uns aqui com dons de salvar pessoas no amor, outras com dons de visão, outras com um dom de evangelismo, outras com um dom de cura, mas queremos todos juntos como um só corpo, cada um fazendo a sua parte, agradar o Teu coração, Senhor. Move essa igreja para o lugar que o Senhor deseja mover, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a tirar das nossas mentes aquilo que nos faz abafar a semente que o Senhor plantou, aquilo que nos faz perder a palavra que o Senhor já lançou sobre nós. Não queremos aceitar o inimigo nos desmotivando, nos desanimando pelo que a gente olha ao nosso redor, Pai. Queremos colocar a nossa casa na rocha, para que quando vier um vento que venha nos abalar, não consiga. Eu quero profetizar sobre nós agora, Senhor, um espírito de resiliência, Pai.
que pode até nos envergar, Senhor, mas não tirará do lugar nenhuma alma, não nos tirará do centro da tua vontade. O que queremos hoje, Senhor, é receber esse espírito de força, Senhor, de perseverança, de acreditar no maior, Pai, propósito que o Senhor tem para nós como igreja. E eu te peço, Senhor, que a autoanálise que cada um fez de si, que o Senhor seja sobremaneira no seu amor, agindo para que a gente consiga alcançar algo mais do que a gente já tem vivido. Aumenta o nosso volume de santidade, Senhor. Aumenta o nosso grau de intensidade em Ti, Pai. Não queremos ser rasos, queremos ser profundos. Não queremos ser como aquele filho que diz para o pai que já leu a Bíblia e não leu. O Senhor conhece o nosso coração. Intensifica a Tua presença em nós para que a gente veja que o Senhor é real. Nessa noite, Pai, eu peço um avivamento nesse lugar, em meio aos louvores, Senhor, que pessoas sejam curadas, que vidas sejam restauradas, que doenças sejam colocadas para fora desses corpos, Senhor. Em nome de Jesus, usa aqueles que o Senhor deseja usar nessa noite. Aqueles que se colocarem à sua disposição nesta tarde, Pai, mostra pessoas, dê palavras, Senhor, aviva, Senhor, não deixe que a gente perca isso, Pai. Em nome de Jesus, salva-nos, Pai. Salva-nos de estarmos na videira falsa, achando que a videira é verdadeira. Salva-nos de achar que estamos certos, fazendo fora da Tua vontade, Senhor, isso é engano para nós. O que queremos, Pai, mesmo que doa, é voltar ao primeiro amor, é voltar ao que o Senhor deseja para nós. O que os céus têm clamado para o bairro de Piratininga, nós queremos fazer parte disso. Nós proclamamos sobre essa igreja, Senhor, visão do céu. Visão do céu, que todos consigamos ver o que os céus desejam, porque assim será mais fácil, Deus, e ajuda-nos, porque a gente não pode ver sozinho. Que o Teu Espírito mova em nós nessa manhã, nesse sentido, em nome de Jesus. Amém? Dê um abraço nessa pessoa e fala: conta comigo, irmão.